Aqui quem tá falando é o Ratoshi do canal Ratoshi TV. E hoje eu vim trazer pra vocês a continuação daquele meu vídeo que eu tinha feito semana retrasada sobre o Coringa. O vídeo da semana passada foi sobre os trailers do Coringa. Eu sei que eu disse pra vocês que eu não vou ficar trazendo muitos vídeos sobre o mesmo assunto pra não deixar repetitivo. Só que, cara, é um filme muito da hora, eu tive que trazer pra vocês. E eu tinha trago também só um vídeo falando sobre a análise dos trailers do filme, né? Não tem muita coisa sobre o filme que eu fiz. Então, agora eu vou trazer pra vocês o significado do final do filme, que quem assistiu vai agora entender. Como o vídeo de hoje vai ser falando sobre o final do filme, obviamente que vai ter spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, que é uma parte de uma decepção, né? Porque o filme tá muito da hora. Spoilers em 3, 2, 1. No final do filme, os pais do Bruce Wayne, ou seja, do Batman, são mortos por causa de um dos seguidores do Coringa, que estava fazendo o movimento dele lá do Coringa contra as injustiças de Gotham. Já que eu tô falando sobre o filme, eu vou aproveitar e corrigir um dos meus erros que eu tava falando quando eu fui falar sobre o trailer. No trailer eu tinha falado que o Coringa, ele tava se elegendo pra poder virar o novo prefeito de Gotham. Só que na verdade não, cara. Tipo, o que eu tava na cabeça? Que o Coringa queria se eleger pra virar prefeito de Gotham? Ele só tava fazendo o movimento dele mesmo, que ele não tava organizando, mas foi sendo criado automaticamente com a presença dele. Mas enfim, com a morte dos pais do Batman, vem a grande pergunta: o que vem a seguir? Na minha opinião, basicamente vai ser a criação do Batman. Como assim? Todo mundo sabe que a sua origem em si já começou. Começou assim que ele perdeu os dois pais dele. Todo mundo sabe a história do Batman, né? Caramba, é a mesma história da origem do Homem-Aranha. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu o tio Ben morrer milhares de vezes. Só que agora foi surpreendente porque ligou tanto essa origem do Coringa com a origem do Batman, cara. E não ficou uma coisa galhofa, tipo, o Coringa é irmão do Batman, por isso que o Batman vai ser o Batman, porque ele é irmão do Coringa. Não, ficou uma coisa legal, porque no filme também é discutido isso, tipo, será que os dois não são irmãos? Que, aliás, ia ser uma coisa bem merda se eles fossem realmente irmãos, né? Mas deixa um clima confuso de quem realmente é o Coringa, cara. O que é o Coringa? Quem que é ele, cara? Ele mesmo não sabe da identidade dele, ele fica confuso. Só que no final, claro, ele finalmente aceita quem ele é, que ele é o caos, ele é agente do caos. Ele vê que toda a injustiça de Gotham tem que ser combatida com o caos, porque não há ordem. Então ele se vê como o agente do caos, assim como o Coringa do Heath Ledger, só que, na minha opinião, melhor. Coringa, ele se torna o Coringa, os pais dele morrem e o Batman vai viajar para outro país. Por quê? Porque Gotham tá uma zona, cara. E qualquer pessoa que tivesse muito dinheiro não ia querer ficar morando numa cidade que é totalmente caótica, que a qualquer hora, mesmo você com muito dinheiro, podem invadir sua mansão e sequestrar seu mordomo, tacar fogo em todo mundo. Não é um lugar seguro. Então, a coisa mais sensata que eles vão fazer é se mudar. Eles que eu falo quem? É o Bruce Wayne, que é o Batman, e o seu mordomo Alfred vão viajar, vão passar um tempo viajando para um outro país, cara. Talvez para Europa, talvez para algum país do Oriente Médio, talvez, sei lá. Vão para outro país. E é aí que tem o pulo do gato. Nessa viagem que ele vai fazer junto com o seu mordomo, ele vai passar basicamente toda a adolescência dele, toda a vida adulta dele, aprendendo como que se defende, cara, como lutar. É que, tipo, todo mundo confunde Batman como se fosse só um brutão que bate nos bandidos e já era. E, tipo, tem uma armadura legal, mas Batman não é isso. Batman é muito mais do que isso. Batman, ele é um detetive. Assim como o Coringa, toda a psique do filme do Coringa foi criado no psicológico dele, tipo, todo mundo ficava falando, pô, mas a aparência dele tá zoada, ele não é o Coringa mesmo. Tipo, ele tem uma pintura de um palhaço, tipo, tá, o Coringa é um palhaço, mas aquilo lá não é o Coringa. Mas é muito mais do que isso. Qualquer um pode ser o Coringa. Você não precisa só se parecer com o Coringa para ser o Coringa. Você precisa pensar como o Coringa. E é isso que o filme trata, o filme do Coringa. É exatamente isso que eu penso que vai tratar essa viagem do Batman para os outros países, cara. Ele muito mais do que vai aprender a lutar, ele vai também, claro, aprender a ser um detetive, mas ele vai aprender a ser a justiça inquebrável. Uma justiça que ninguém pode quebrar, mesmo um Coringa, cara.
que mesmo que a cidade de Gotham esteja totalmente destruída, ele vai conseguir ir lá e salvar o dia no final, porque ele é o Batman. Depois dele justamente aprender a ser o Batman, ter a ideia, tiver as roupas, ele vai voltar pra Gotham, pra sua casa de origem, e vai ver que tá tudo destruído, cara. Tudo destruído não, mas... Porque meu pensamento também é o seguinte, enquanto o Batman, o Bruce Wayne, estiver viajando, Gotham vai ser reconstruída, porque no final do filme do Coringa, ele vai parar preso no manicômio. Na minha opinião, não é o Asilo Arkham ainda, é um manicômio qualquer de alta segurança. Só que enquanto ele estiver viajando em outro país, Gotham vai começar a ser reconstruída. E claro, ele como vai crescer, ele vai querer sim ajudar na reconstrução de Gotham, diferente do seu pai, de Thomas Wayne, que pouco se lixava para Gotham, só queria ser reconhecido e ter mais dinheiro, mais riquezas. Ele vai ajudar na reconstrução de Gotham e ela vai se tornar cada vez melhor. Só que, né, mesmo Gotham estando reconstruída, Gotham é Gotham, né? Ainda é Gotham. E ele vai voltar para Gotham para poder finalmente acabar com essas injustiças. Só que justamente é aquela coisa. Quando se tem o bem, o mal também é atraído. Ou seja, logo quando o Batman chega em Gotham, começa a ser reconhecido, a polícia começa a apoiar ele, vai começar a aparecer os primeiros vilões dele, cara. E, por isso explica justamente ele ter entrado no manicômio e ter saído depois. Parece que foi uma coisa tão simples. Ele entrou no mesmo dia e saiu no outro, mas não. Na minha opinião, teve um salto temporal gigante dele entrar e sair. Ele deve ter ficado, justamente esses 10 anos que Gotham estava sendo reconstruída, deve ter ficado preso lá, pensando em quem ele ia ser depois que ele saísse dali. Porque alguma hora ele ia sair dali. Claro que ele, enquanto estava lá, ele não pensava em sair daquele lugar enquanto o Batman não existisse, enquanto não existisse algo que fosse à altura dele. E claro, quando o Batman chegou e Gotham começou a ser reconhecido, e claro que como ele é o Coringa, ele ia ter acesso a mídias e saber que existe um cara que é forte, não só forte de força, mas forte de justiça para poder combater as injustiças de Gotham. E ele pensou, pô, não é possível, se eu não aguentei, se a cidade de Gotham não aguentou a toda a podridão da cidade, a todas as coisas ruins, a todas as pessoas horríveis que tem lá, a toda a injustiça de Gotham, por que esse cara, ele aguenta? Por quê? E ele, cara, ele não entende, ele entra em surto, tipo, dentro do manicômio, ele entra em surto pensando como um cara desses consegue existir e mesmo assim ainda lutar contra essas injustiças, não é possível. O Coringa quer o caos, ele não admite que alguém como o Batman seja quebrável, ele tem que ser quebrável, ele quer quebrar o Batman, quer transformar assim como ele, quebrado, cara, injusto, o caos. E é por isso que de algum jeito, né, como ele é o Coringa, ele dá um jeito de fugir do manicômio, cara, e assim vai atrás começa a fazer se armar, pinta seu cabelo de verde de novo, enfim, não é sobre a aparência, é sobre o pensamento, mas enfim, quem curte vai ter assim o cabelo verde, a pele branca, totalmente pálida branca, a boca vermelha, vai ter essas coisas do Coringa, mas ele vai começar a se armar e vai finalmente ir atrás do Batman. E assim vai começar as primeiras histórias dele contra o Batman, dos dois quase se matando, mas nunca chega a se matar. E é isso, cara. É assim que eu acho que os dois vão entrar em conflito e vai acabar se tornando aqueles grandes combates dos quadrinhos do Batman contra o Coringa. Dessas duas origens, dos dois lados, do caos, da ordem, da justiça e injustiça que se ligam, cara. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que deve ter sido meio esquisito, porque foi um assunto meio curto, só que eu tinha muita vontade de falar. Eu tenho muito mais coisas pra poder falar sobre o filme, cara, só que eu resolvi falar só sobre esse, porque é o que mais chama a atenção do pessoal, né, do povo, o que vai acontecer no final. E eu, na minha opinião, já expliquei pra vocês agora o que acho que vai acontecer no final. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem. A Tininha mandou se compartilhar também, que ela quer. E ativem o sininho, que é muito importante, né, Tininha? E eu não sei por que ela tá aparecendo no vídeo, acho que é pra deixar o vídeo mais animado, porque ela é legal. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. E até a próxima!
O alvorecer, todo mundo sabe não, né? Desculpa. 5 horas da tarde. Eu tava tentando fazer devagarzinho, bem, e ficou gostando. Não, tudo bem. Já tô acabando. Enfim, galera. Tininha apareceu. Ai, tá bom.